Ok, então. Então vamos lá, né? Vamos começar. Pessoal, essa é a nossa boa noite, né? Para todo mundo. Estou aqui no Observatório William Herschel, teto aberto, noite limpa, espetacular. Bastante frio já, quando é o teto aberto aqui faz um friozinho bom. Madrugada, então, a coisa esfria. A nossa agenda é essa daqui, né? Eu vou falar um pouquinho de uma introdução conceitual, vou falar um pouquinho sobre um conceito muito importante para a fotografia lunar e planetária, né? Fotografia do sistema solar em geral, tá? Que se chama, é uma técnica utilizada, Luck Imaging. Depois eu vou entrar propriamente no uso dos softwares, a gente vai aprender, eu vou falar de alguns, especialmente esse ponto 2 aqui, o Sharp Cap, e capturando as imagens, né? É o software que vocês vão usar para fazer as capturas, tá? Depois eu vou falar também um pouquinho de um pré-processamento básico. Vocês vão entender o porquê. Ainda não é um processamento definitivo, envolvendo a análise dos vídeos, das fotos e tal, porque isso a gente vai ter uma oficina específica para falar. Mas eu preciso avançar algumas coisas e, na medida que a gente avançar aqui na oficina, vocês vão entender o que eu estou a razão desse pré-processamento. Né? Então, o nosso assunto primeiro é o Nuclear Imaging. Aqui, nessa tela, eu acho que ela é talvez a mais importante, né, para a gente entender o que está em jogo quando a gente faz uma fotografia lunar ou planetária. Né? O que vocês estão vendo aí a turbulência, né, da atmosfera, o efeito da turbulência da atmosfera na imagem. Isso aí numa estrela, né? Uma estrela ela deveria ser vista como um ponto e por conta da atmosfera ela sofre uma difração. Se essa difração fosse perfeita, a gente veria como a gente está vendo aqui nessa parte de baixo, com os discos em volta aqui perfeitos, sem muito, vamos dizer assim, sem muito movimento aleatório. Né? O que acontece? Acontece que a gente tem uma série de correntes de ar, de turbulências devido a correntes de ar, diferenças de temperatura na atmosfera. E o que seria perfeito pode ir se degenerando, né, em diferentes níveis. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui o bom para excelente, que ainda não é mais perfeito, mas se você comparar o movimento, você já tem algum movimento, alguma oscilação, e o efeito disso na imagem é que ele borra a imagem. Você está tirando uma foto, é como se você estivesse tirando uma foto e o seu modelo da foto se mexesse. Né? Então, o que está acontecendo aqui é isso: o seu modelo está se mexendo. Se você faz exposições longas, um pequeno mexido já é uma pequena borrada que acontece na sua imagem. Então, por exemplo, bom para excelente, você consegue em lugares muito especiais, como o deserto do Atacama, montanhas muito altas e secas, né? Com baixa umidade. Então, montanhas muito altas, por quê? Porque aí você tem uma camada da atmosfera menor. Então, é por isso, não é por outra razão, que os observatórios, em geral, são colocados em lugares muito altos. Né? Então, você pega o ALMA, por exemplo, o VLT, é tudo na casa dos 4.000 metros, 5.000 metros de altitude. Né? O observatório lá no Havaí está a 5.000 metros de altitude, e assim vai. O objetivo é esse. Né? Quando você vai, por exemplo, mais para o nível do mar e em lugares mais úmidos e sujeitos a correntes maiores de vento e tal, aí você começa a ter um sim cada vez pior. Até você chegar nesse último caso aqui muito ruim, em que é muito difícil você fazer imagem. Né? Aqui em Brasília, em geral, a gente está aqui nesse razoável, a gente tem um sim razoável, principalmente nessa época do ano. É uma época seca, fria, de maior estabilidade da atmosfera, e a gente tem uma altitude razoável aqui, dependendo do lugar que você esteja, variando aí
entre 900 e 1.200 metros de altitude. Então, você consegue um SIM razoável. Não é como o deserto do Atacama, mas já dá para fazer. Esse problema, né, ele se agrava quando você está usando um grande aumento, uma distância focal muito grande, né? E aí você precisa de exposições um pouco maiores. O que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês. O telescópio, agora, ele está... Eu estou com 2 telescópios apontados para a Lua. Esse é um telescópio, vocês estão vendo aí... Está todo mundo vendo? Esse telescópio é um telescópio de grande aumento, está apontado para a Lua, a gente está vendo isso ao vivo lá, e vocês estão vendo que a imagem está flutuando, né? Ela está meio que como se ela estivesse balançando, né? Isso aí é o SIM, é o que a gente chama em astronomia de SIM, é a turbulência, é o efeito da turbulência. Se eu tirar uma foto aqui, por exemplo, de 1 segundo, 2 segundos, o que vai acontecer? Ela vai borrar, ela vai perder nitidez, né? Agora, por exemplo, essa outra foto aqui, essa outra imagem também é um filme. Se você prestar atenção detalhadamente, você vai ver que ela também está balançando, só que como a distância focal é menor, eu estou usando menos aumento nela, o efeito não aparece tanto. Então, parece que a imagem está parada, quase como se fosse uma fotografia. Eu vou até mexer um pouquinho nela, vou posicionar ela um pouquinho melhor, para vocês verem que está sendo ao vivo, né? Eu estou tirando a foto, ela está sendo filmada exatamente agora, na medida que a gente está conversando aqui. Tá? Então, esse é, vamos assim, o efeito do SIM, e esse é o nosso maior desafio em termos de fotografia de alta resolução. Ele atrapalha todo tipo de fotografia astronômica, né? A fotografia científica, a fotografia do sistema solar, a fotografia de objetos de céu profundo. Só não atrapalha quando você está fazendo fotografias de baixa resolução, fotografias de paisagem, onde você quer pegar o céu inteiro, muitas estrelas e tal. Aí, nesse caso, você consegue se sair bem, independente disso. Aqui está aí um exemplo, né? Isso aqui é um GIF animado, tá? Um SIM muito ruim, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo com a imagem, tá? E percebam que essa imagem ela vibra com uma certa frequência, né? E em alguns momentos ela fica pior, em alguns momentos ela fica pior. Se você prestar atenção nessa cratera que tem a sombra bem no centro aqui, você vai perceber que tem alguns momentos em que ela fica pior, em outros ela fica um pouco melhor, mais nítida, menos nítida, em função dessa turbulência, né? E aí, qual é a solução? O que a gente usa para resolver esse problema? Aí que entra o conceito e a técnica de Luck Imaging. A gente faz o seguinte, na verdade, a gente tira um volume muito grande de fotos com uma exposição muito curta, né? Por quê? Porque se você tira exposições muito curtas e tira muitas fotos, você aumenta a chance de que você pegue aqueles momentos em que a imagem está mais estável, está vibrando menos, né? Então, quando você pega aquelas imagens, você tira fotos melhores, fotos mais nítidas do seu objeto, do seu planeta, no nosso caso, da Lua, né? Então, a solução é essa aqui, são exposições muito curtas e em alta frequência. Ou seja, no fundo o que a gente faz são vídeos. Tá? A gente faz vídeos curtos, de 2 ou 3 minutos de captura. Por que vídeos curtos e não vídeos muito longos, né? Porque são pesados. Dependendo da resolução que você usar, os vídeos podem chegar facilmente a 5 GB, 10 GB cada videozinho, né? 6 GB, então começa a ficar muito pesado, até para você depois fazer o processamento. Então,
A técnica usada geralmente é o seguinte: você faz vídeos de 1, 2, 3 minutos, tá? Com uma quantidade de quadros por segundo muito alto, para aumentar a sua chance. Isso é possível por quê? Porque, em geral, você está fotografando objetos bastante luminosos, como é o caso da Lua, como é o caso de Júpiter, como é o caso de Saturno, só que já é um pouco mais escuro. Então, vocês vão ver quando a gente estiver entrando vendo o software, né, que existe sempre algum tipo de compromisso que você tem que escolher na hora de capturar. Então, por exemplo, se você pegar um frame de fizer um vídeo de 2 minutos com 30 quadros por segundo, você vai ter 3.600 imagens no final. Tá? Então, assim, a chance de que dentro dessas 3.600 imagens você tenha algumas, pelo menos umas 500, 600, com melhor qualidade, é muito grande. Tá? Então, a técnica de Luck Imaging é essa. Você tira um volume muito grande de imagem. Às vezes, por exemplo, se eu conseguir aqui um número de quadros por segundo maior, por exemplo, 100 quadros por segundo, esse número pode chegar a 10 mil fotos, 10 mil imagens. Né? Então, a chance de você ter um número ali dentro, uma amostra, dentro daquele volume enorme de imagens, com melhor qualidade, é muito grande. Por isso o nome Luck Imaging, quer dizer, técnica da sorte, né? Na fotografia. Né? Fotografando com sorte, ou seja, pegando as melhores imagens que aparecem dentro do volume total de imagens que você capturou. Tá? Então, aí o que você faz? Você tem lá as 3.600 imagens, você só seleciona as melhores. Então, você escolhe quantas você quer selecionar. Você escolhe, sei lá, 10% das imagens, 20%, 30% das imagens, tá? 50% das imagens, 75%. Se você conseguir olhar para o céu e ver que o sim está bom, que a turbulência está baixa, então você pode aumentar. Se você estiver no deserto do Atacama, por exemplo, você pode pegar 60%, 70% das suas fotos para conseguir aproveitar. Quanto mais fotos você conseguir aproveitar de boa qualidade, melhor vai ficar a sua imagem, mais detalhes, mais contraste, menos ruído, ela vai aparecer no final. Então, em geral, o recomendável é que você consiga pelo menos 30 quadros por segundo. Eu vou voltar a falar isso um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver manuseando o software. Tá? Que você aproveite aí 20%, 30% dessas imagens, sobretudo se você tiver num SIM que não é dos melhores, como aqui em Brasília. Tá? Aí depois você empilha, né, essas imagens, você pega essas 500, 600 imagens escolhidas, as melhores imagens, e você vai empilhar, ou seja, você vai transformar as 500 imagens em uma só dentro do software. É isso que a gente vai ver daqui a pouco, com o objetivo de conseguir mais informações. Então, o objetivo final é que você tenha uma foto com esse nível de nitidez aqui, mesmo com a turbulência atmosférica, mesmo com o balanço, né, da atmosfera. Vocês podem imaginar, por exemplo, o balanço da atmosfera como uma piscina, né? Quando você pega uma coisa, um objeto, e joga no fundo da piscina, e você fica tentando enxergar aquele objeto lá no fundo da piscina. Se a piscina estiver muito calma, muito tranquila, sem ninguém, sem nenhuma oscilação dentro da água, você ainda consegue ver o objeto com alguma nitidez. Seria esse o caso dessa foto aí. Se alguém entra dentro da piscina e começa a fazer ondas, a balançar, aí você vê o objeto quase sem nenhuma nitidez, ele começa a ficar borrado mesmo, você tem dificuldade, às vezes, até de distinguir qual é o objeto que você está vendo. Tá? Então, essa aqui é a diferença. A ideia é você sair desse tipo de situação, que vai gerar uma imagem totalmente borrada, tá? Para uma imagem com um nível de nitidez razoável que permita você extrair dados, fazer medições, além de ficar mais bonita, evidentemente. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos aprender como usar essa técnica, a técnica de Luck Imaging. Tá?
Então, nós vamos fazer isso usando um software específico para esse tipo de fotografia, que se chama SharpCap. Na verdade, nós vamos usar... existem dois softwares gratuitos que permitem fazer isso, vocês podem baixar isso na internet. Tá? Um é esse que está aqui, que está mostrando, nesse momento aqui, a Lua. Ele se chama Fire Capture, tá? É um software muito bom para planetária. Eu gosto muito dele para fazer fotografia planetária. Ontem mesmo eu estava testando aqui o telescópio, e o foco do telescópio eu estava usando para fazer fotos de Júpiter e Saturno. E você tem o SharpCap, que é esse daqui. O Fire Capture eu botei aqui ele só para ele ficar com um telescópio menor, né, para fazer, só para ilustrar para vocês essa situação. Tá? Deixa eu reposicionar ele aqui, a Lua, manter ela sempre bem enquadrada aqui. Tá aí, está bem enquadrada. Tá? Eles basicamente têm as mesmas funções. O SharpCap é esse daqui e o Fire Capture, eles têm basicamente a mesma função. Tá? Vocês percebem que quando você aumenta o SharpCap, ele está com um telescópio maior, ele está com esse telescópio grande aqui, então a distância focal desse telescópio é 2.800. Você viu que basta eu tocar nele, assim, com a ponta do dedo. Olha aí o que acontece com a imagem. Ó. Tá vendo? Se eu andar e pisar forte aqui no observatório, ele balança. Então, ele é muito sensível. Tá? E aí nós vamos aprender como utilizar. Essa aqui é a cara do SharpCap. Aqui em cima está dizendo que ele está sendo usado, a câmera fotográfica que ele está usando. Tá? Se você clicar aqui, ó, em câmeras, ele mostra um conjunto de câmeras. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho duas câmeras configuradas aqui, a ASI 178 e a ASI 120. No momento, ele está usando a ASI 178 para mostrar essa imagem para vocês. Então, você seleciona, se você tiver mais de um telescópio ligado, ou mais de uma câmera ligado aqui no computador, você escolhe qual é a câmera que você vai usar. Nós estamos usando essa daqui, a ASI 178. Tá? Aqui você tem uma série de configurações aqui na parte de cima que são importantes, eu vou já falar um pouquinho delas, né? E, sobretudo, essa aqui que é onde você começa a gravar, onde você começa a fazer as imagens propriamente dito, que é esse botãozinho aqui, Start Capture. Tá? Aqui do lado direito, vocês têm um conjunto de controles e de parâmetros que vão definir a qualidade da sua imagem. Tá? Então, você tem aqui os controles da câmera, os controles da imagem, o formato que você vai filmar, tá? O profile, você pode criar... se você vai usar várias vezes, vai vir capturar várias noites seguidas. Por exemplo, uma campanha de impactos lunares. Né? Você está monitorando, vamos dizer assim, a queda de meteoros na Lua. Né? Então, você faz isso, em geral, durante uma série de noites. Então, você vai, estabelece todas as suas configurações, define todos os seus parâmetros. Uma vez que eles estão funcionando bem, você salva isso como um profile, como um arquivo, né? E aí, toda vez que você for usar, você não precisa configurar tudo de novo, você pode usar aquele mesmo profile. Então, basta você colocar todas as características e salvar aqui, colocar um nome para ele, e você tem o seu profile. Mas isso é quando você vai fazer várias observações repetidas do mesmo objeto, né? Vai acompanhar esse objeto durante algum tempo. Por exemplo, se você está fazendo um estudo de meteoros ou de asteroides, coisas desse tipo. Né? Então, vamos conhecer um pouquinho esse SharpCap aqui em cima. Se vocês... aqui em File, né, vocês têm aqui as configurações SharpCap Settings. Né? E aqui entra um aspecto muito importante para a nossa captura. Na terceira aba, tem aqui File Names, e aqui te diz aonde você vai gravar
as suas fotos. Tá? Então, ele aqui está configurado para gravar nesse computador, desktop, tem lá uma pastinha chamada Sharp Captures, que é onde ele vai botar. Tá? E aí, no caso de vocês, vale a pena vocês colocarem, por exemplo, equipe. Qual é a equipe que vocês vão usar? Então, eu vou usar, por exemplo, equipe X. Tá? Equipe 1, equipe 2, equipe 3, você vai botar aonde você quer. Né? Você vem aqui, Sharp Capture, e aí você vai ter a pasta criada lá, você vai lá e coloca onde você quer. Desculpa, você vai lá e coloca equipe X. Vou ter com minúsculo ali, né? Equipe X. Tá? E aí você pode gravar a sua pasta lá. Deixa eu ver se foi criada corretamente aqui. Equipe X. Então, ela vai ser tá criada aqui, ela vai ser salva ali. Tá? Uma outra coisa importante nessa mesma aba aqui que vocês precisam prestar atenção é o que diz aqui com relação ao formato em que ele vai salvar. Tá? Então, essa segunda abinha aqui, esse segundo quadradinho aqui, tem aqui Dates and Times, né? E aí, aqui é o formato de data que ele vai usar, né? Que é ano, mês e dia. Tá? E essa primeira que está desmarcada aqui, propositadamente, é interessante que vocês marquem ela. O que é isso? Né? Use o UTC, use o tempo UTC. O UTC é o tempo universal. Quando a gente está fazendo trabalho científico, é importante que haja uma padronização, que as pessoas, em qualquer lugar do mundo, considerem um tempo padrão para saber quando que aquele evento acontecer. Esse aí é o tempo lá no meridiano de Greenwich, na Inglaterra, tá? Foi convencionado aquele ali como o tempo padrão. Né? Então, toda vez que você quer medir algum evento e quer que ele possa ser alinhado com outras medidas no mundo, que possa ser que ele possa ser adequado, né? e utilizado conjuntamente, então você precisa usar o tempo UTC. Então, você coloca aqui, ele vai transformar o seu tempo do relógio no tempo lá do meridiano de Greenwich, o tempo do relógio do computador no tempo lá do meridiano de Greenwich, e aí ele está pronto para ser utilizado. Então, é importante que você coloque isso, marque esse quadrinho também. Então, você vai ter que usar o tempo UTC e o formato de ano que você quer usar, aonde você vai salvar suas imagens. Tá? E aí você está pronto. Peraí, deixa eu só ver por que ele não está aí. Pronto, deixa eu pegar aqui agora. Pronto. Então, ele já está lá com a equipe. Basta eu aplicar. Todas essas outras abas aqui são algumas características do SharpCap um pouco mais avançadas, que são utilizadas não para captura propriamente dito, mas para preparar. O alinhamento polar, isso aí, por exemplo, se você vai usar, se você tem um telescópio que você movimenta, que não está num observatório, que você vai de um lugar para o outro, é importante você usar o alinhamento polar. Se você vai fazer a plate solving, né? Se não estiver usando o APT, você pode fazer aqui pelo SharpCap, então ele tem essa possibilidade aqui, muito mais restrita do que o APT, mas ele tem, não tem todo o potencial e todas as ferramentas que o APT tem, porque o APT é um software para captura de céu profundo, então, e aonde o plate solver é uma técnica muito mais utilizada. Tá? Então, basicamente, é isso que você
precisa estar preocupado. Tá? Aqui tem alguns formatos que depois você pode mudar aqui também nas configurações. Tá? Então, você pode simplesmente dar o OK aqui e você está bem para isso. Já selecionou sua câmera, né? Não tem mais nenhuma ferramenta fundamental. Quando você quiser monitorar o seu SIN, ou seja, a sua turbulência, existe uma ferramenta aqui no SharpCap para você fazer isso, e existe uma ferramenta para te ajudar na medição do foco. Tá? Também é interessante. Eu uso muito esse assistente de foco aqui para fazer fotografia de planeta. Aqui, no caso da Lua, como as superfícies, os contrastes são grandes, então você consegue ir no olho mesmo. Você vai vendo que o foco está melhor, se ele vai piorar ou se ele vai melhorar, e aí você vai regulando o seu foco. Tá? Muito bem. Então, vamos agora passar para essa parte direita aqui, onde a gente vai fazer algumas configurações, e é interessante vocês verem isso ao vivo. Aqui no formato de captura, já tem algumas coisas importantes. Né? Significa assim, você vai salvar o arquivo em qual formato? Né? Em AVI, existem outros formatos, série e tal. Aqui ele está colocado para ser salvo em AVI. Lembra lá onde eu coloquei isso? Se você lembrar, lá em Files, SharpCap, aqui em General, está aqui, ó, ele está em AVI. Né? Existem outros WMV, existe o SER, que é muito usado também. Tá? Você pode usar ou o SER ou o AVI. Né? Para fins, por exemplo, se você quiser fazer um videozinho ou uma imagem rápida, você pode usar o AVI sem problema, ele funciona muito bem. Algumas aplicações mais para frente, que vai envolver a análise dos vídeos, aí a gente precisa salvar nesse outro formato aqui, que é o formato SER. Tá? Então, aqui ele está em AVI. Né? Aqui você tem vamos dizer assim, a área de captura. Né? Você pode... ela está na resolução máxima aqui da câmera, mas eu posso ir até a resolução menor. Quando você vai capturar planetas, ou se você quer só um detalhe, por exemplo, se você quer só uma cratera, você pode pegar um quadro menor, por exemplo, só um pedacinho dela, né, como está mostrado aqui, 800 por 600 pixels, né, aqui, tá, 1280 por 1024. Tá? Ou você pode ir para a sua... E aqui embaixo, não sei se você está vendo, onde está mostrando o RAW Selection, ele está mostrando da figura inteira o que você está pegando. Esse quadradinho vermelho aqui é o que você está selecionando. Tá? Então, 1600 por 1200, tá? E assim por diante. Então, você pode pegar ela, escolher a resolução, a área que você vai fotografar. Se você quer ela inteira, aí você tem essa possibilidade aí de fazer. Deixa eu... Aqui eu estou só dando uma passeadinha para vocês verem, tá? A estrutura da Lua. Aí vocês estão vendo aí já a sombra nela, né? Tá? Aproveitando que a gente está aqui dando uma passeada. Então você pode escolher qual é a parte que você vai fotografar. Você pode manusear o telescópio. Vocês vão ter essa oportunidade de manusear. Vocês podem fotografar vários pedaços, né, da Lua. Vocês não precisam ficar se concentrando em um lugar. Tá? Então, vocês vão poder escolher qual é a região que quer fotografar, qual é a região que você quer estudar. Né? Aqui, vocês lembram que essa sombra ela tem o nome de terminador, né? Exatamente o avanço da parte escura da Lua. Tá? Então, vamos continuar aqui. Aqui nas configurações é a parte mais relevante. Né? Você tem aqui a exposição que você vai usar, então você vai usar esse slider aqui. Ó. Você pode usar uma exposição menor até ela sumir, se quiser mais escurinha, até você estourar ela totalmente. Né? Existem alguns tipos de estudo
em que isso, por incrível que pareça, é importante, né? Por exemplo, se eu quero detectar, por exemplo, o impacto de um meteoro, de um asteroide aqui no lado escuro. Ele vai bater, e quando ele bater, ele vai explodir, vai brilhar. Então, é importante que eu venha para cá, que eu ilumine aqui, que eu consiga enxergar o que está acontecendo aqui, ainda que do outro lado aqui, mais iluminado, estoure. Tá? Dependendo do que você está estudando na Lua, pode ser importante. No nosso caso aqui, que estamos estudando crateras, então a gente pode fazer isso aqui, tá? Brincar com a exposição e com o ganho. Tá? Esse ganho também ele tem esse objetivo de ajudar. Ele nunca pode ser muito grande, porque se você for demais no ganho, o que vai acontecer? Vai gerar muito ruído. Tá? Então, o ideal é que você fique aí no máximo aí na casa dos 150, 200. Tá? Agora, eu queria chamar a atenção para vocês sobre um aspecto importante, que se vocês olharem aqui nessa linha de baixo, ele está dizendo o último número aqui é 23,8 FPS. O que é isso? Isso aqui é frames por segundo. Tá? É a taxa. Lembra que eu falei que a técnica envolve você tirar várias fotos por segundo, uma quantidade absurda, porque o seu objetivo é conseguir 3.000, 4.000, 5.000 fotos para escolher as melhores. Então, quantas fotos por segundo você está tirando? São essas aqui, tá? 24 fotografias por segundo é o que ele está tirando agora. Veja o que acontece se eu mexer aqui, por exemplo, na minha redução. Se eu for para 1920 por 1200, olha como é que subiu o número de frames por segundo. Eu estou capturando uma parte menor da imagem da Lua, mas, em compensação, eu estou conseguindo uma velocidade muito maior. Então, se eu consigo uma velocidade maior, eu consigo filtrar, né, a turbulência, eu consigo eliminar. Está vendo que agora está bastante turbulento? O efeito da turbulência está aumentando porque a Lua está descendo. Quanto mais próximo do horizonte, maior a quantidade de atmosfera que ela tem que a luz tem que atravessar para chegar até a gente, e maior esse efeito da turbulência. O ideal é você fotografar o mais alto possível, perto do zênite. Né? Então, aqui, se eu mexer na exposição, idem. Tá? Eu consigo, e no ganho, eu consigo ir melhorando a minha exposição. Tá? Então, é interessante vocês estarem de olho nessa taxa. Nunca fotografar de modo que aqui esteja com menos de 30, 25, assim é o mínimo, 25 frames por segundo. Menos que isso para a Lua não dá. Tem que ser de 30 para cima. Ok? Então, você tem que sacrificar um pouquinho aqui a sua resolução, tá? Para conseguir uma velocidade adequada. É difícil você conseguir num tamanho máximo, numa resolução máxima, porque isso aqui dá muitos megabytes, né? É difícil você conseguir. Veja aqui, ó, a velocidade já caiu para 24. Tá? Então, é necessário que você consiga adequado. Quando vocês estiverem capturando a imagem de vocês vão poder fazer vários testes. Tá? Então, vocês podem capturar com um pouquinho mais. Se você quer jogar um pouquinho, por exemplo, eu quero estudar essa cratera aqui, aí eu vou jogar um pouquinho mais de luz nela. Tá? Então, porque eu quero a sombra. Né? Eu quero fazer um filme com dela inteira, do quadro inteiro. Então você vai lá, pega a resolução máxima, né? E tira essa foto, né? Aí depois você quer pegar só um pedaço aqui, aí você pode diminuir, se concentrar naquele pedacinho dela, tá? E com isso aumentar a sua taxa daqui, né? E variar a exposição e assim por diante. Então vocês vão ter liberdade para fazer para mexer nessas configurações, tá? E eu vou estar, claro, ajudando vocês aqui nesse processo. Tá?
Vamos voltar para cá, para essa resolução toda aqui. Pronto, essa é a resolução máxima. Vamos conseguir uma exposição mais adequada aqui. Tá. A gente vai fazer o seguinte, deixa eu pegar, aumentar um pouquinho o ganho e diminuir um pouquinho a exposição. Eu acho que está ok. Deixa eu escolher uma parte mais adequada aqui da Lua para a gente fotografar. A gente vai fazer uma imagem, vamos pegar esses mares aqui, tá? Essas crateras. E aí eu vou salvar aqui. A gente vai fazer a captura, né, da imagem. Quando você clica aqui em começar a captura, você vai escolher o nome, né, que você quer botar. Você pode colocar qualquer. Vou botar aqui Lua. 28/5, já vai salvar a data lá, mas eu vou colocar assim mesmo, tá? Aí você pode colocar Lua, Mar da Tranquilidade, Mar da Serenidade, Lua, cratera, tal, que você está estudando, né? Então, por exemplo, Mar da Tranquilidade, eu vou pegar aqui, eu estou pegando um pouquinho do Mar da Serenidade e o Mar da Tranquilidade. Eu vou lá e coloco Mar da Tranquilidade. Tá? Então, essa é a foto que eu estou fazendo. Vamos dar uma olhada nessas outras características. Aqui eu posso escolher tirar uma única foto, ele vai fazer só um único frame. Em geral, você faz isso para ver se o enquadramento está bom, mas você está vendo um preview aqui ao vivo, então não tem muita dificuldade. Você pode gravar ilimitadamente, isso aqui vai encher seu disco rapidamente, no caso o disco aqui do observatório, né, do computador do observatório. Você pode selecionar o número de frames que você quer. Você pode dizer, eu quero 1060 frames, eu quero 2000 frames, enfim, você pode escrever aqui. Ou você pode escolher por tempo. Tá? Então, eu vou gravar. Lembra lá que eu falei que a gente faz, por exemplo, filmes de 1 minuto? Né? Vamos fazer um filmezinho aqui de 1 minuto, tá? Para ver. E quantos filmes eu vou fazer? Bom, aí você pode fazer 3 filmes de 1 minuto, com intervalo de 5 segundos entre cada um. Enfim, você escolhe como você quer distribuir essa sua taxa. Isso, em geral, em função do que você está fazendo, do que você quer com a sua imagem. Se você está estudando um cratera, aqui você pode simplesmente fazer só uma, tá? E aí você não precisa de nenhum intervalo, você vai fazer só uma sequência, como eu estou demonstrando aqui, eu vou fazer só uma. Eu recomendo que vocês sempre façam mais de uma, porque pode ser que naquele momento vocês consigam um sim melhor, e aí vocês podem particionar. O que eu quero dizer com isso? Você pode, por exemplo, no lugar de fazer um de 1 minuto, você pode fazer vídeos de 30 segundos, vão ser vídeos menores, e aí fazer 2 vídeos de 30 segundos. Aqui a gente vai fazer um só por uma questão de demonstração. Tá? Então eu vou começar, vou gravar, pronto. Agora veja aqui que o botãozinho vermelho aqui em cima acendeu, né? Ele está gravando, aqui embaixo está dizendo Capture, e olha a velocidade dele, ele está gravando 24 frames por segundo, 24, já gravou 326, e assim vai. Isso porque eu estou pegando a resolução máxima. Tá? O ideal seria, como eu falei para vocês, eu sacrificar aqui um pouquinho para aumentar, pelo menos para 30 frames por segundo. Porque, olha só, deu 30 e eu, na verdade, eu consegui um pouco mais de 700 frames, 700 imagens. Né? O ideal seria eu conseguir um pouco mais. Eu vou só para mostrar para vocês, eu vou gravar um segundo vídeo com uma resolução menor, tá? Uma área menor, e aí pronto, vou gravar com essa área, vamos lá, Start Capture, os mesmos 30 segundos, vamos ver quantos frames eu vou conseguir. O outro eu consegui em torno de 700 frames, esse aqui agora, só para vocês verem o volume de imagens que ele vai gerar, é muito grande.
Pronto, já terminou, 30 segundos, ele gerou em torno de 1.500 imagens. E assim vai. Se eu quisesse mais vamos dizer assim, mais imagens, eu sacrificaria mais ainda a minha resolução, e com isso eu conseguiria uma velocidade ainda maior. Para a Lua, você não precisa de tanta velocidade. Tá? Uma velocidade entre 25 e 30, entre 25 e 50 frames por segundo é uma velocidade adequada. Quando a gente está fotografando os planetas, aí você precisa de uma velocidade maior, porque, em geral, você está com mais aumento ainda, e aí o efeito da turbulência é maior, e aí você precisa de uma taxa de frames mais rápida, às vezes 100, 120 frames por segundo. Aí você tem que pegar uma resolução bem pequenininha aqui. Tá? Então, vamos ver aqui como ficou. Vamos lá no nosso SharpCap, lá na nossa pasta, e vamos ver como é que isso aqui apareceu. Equipe X, né? Tá aqui, ela foi gravada com essas duas datas, tá? Então você tem aqui o videozinho, ele foi gravado, mas aqui em Capture, esse daqui eu botei o nome, o outro não tinha colocado, né? Então tá aqui os dois vídeos, tá? Se vocês olharem bem, esse aqui, por exemplo, está com 4 GB, né? Esse foi aquele em que eu aumentei, eu fiz com 50 e poucos frames por segundo, né? Então ele ficou com em torno de 4,5 GB. Esse do Mar da Tranquilidade ficou com 3,5. Vejam que são consome muita memória, né? Rapidamente você consome muita memória, tá? Então, é assim que você faz a captura do vídeo. Agora você precisa transformar isso numa imagem, tá? Que é o nosso próximo passo, que é o pré-processamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar agora um outro software chamado AutoStacker. Ele vai ser usado para pegar aquelas imagens, aquele filme, né, que a gente fez, aquele filme de 3 GB, 4 GB, 5 GB, e vai transformar numa única foto, que depois você vai usar para os seus estudos, para você publicar, para você, enfim, seja qual for o seu objetivo. Nós vamos usar o AutoStacker e nós vamos usar o Registack, tá? O Registax. O AutoScatter ele vai permitir que a gente faça o empilhamento das fotos, ou seja, selecione as melhores, né? Um subconjunto amostral. Você tem lá 1.500 imagens, a gente vai selecionar as 500 melhores, as 300 melhores, enfim. Depende de quão mais rigoroso você quer ser. Você vai selecionar e vai transformar essas 300, 500 imagens numa única só. Ele faz esse alinhamento e eu vou mostrar para vocês agora como é que isso é feito. Tá? Deixa eu abrir aqui o software. Uma coisa importante, gente, é o seguinte: vocês, no dia da captura, a partir de amanhã, quando vocês estiverem fazendo a captura, vocês vão pegar as imagens, fazer um vídeo, no mesmo momento vocês vão transformar ela numa imagem e aí sim fazer o upload para vocês, né? Para vocês terem a imagem com vocês, a imagem que vocês fizeram e a imagem que vocês vão usar nas etapas seguintes do projeto. Tá? Vocês vão poder divulgar, botar lá no feed de conhecimento, podem usar na internet à vontade, né? E podem depois fazer um pós-processamento. Eu vou dar algumas dicas de pós-processamento, se vocês quiserem fazer depois até um quadro com essa imagem e tal. Tá? Mas é importante que, para fazer o upload, você não consegue fazer o upload do vídeo, ele é muito pesado. Vocês viram aí, 3 GB, 4 GB, vai consumir toda a largura de banda aqui do observatório. Então, o que vocês vão fazer? Essa etapa agora é obrigatória, vocês vão ter que transformar numa imagem, e aí sim
da imagem puxar pela internet, né, para que vocês possam ter a imagem com vocês, a imagem é de vocês. Tá? Essa aqui é a cara do Auto Stacker, né, Stacker. Vocês têm aqui, ele abre sempre essas duas janelas, vocês vão entender. Aqui ele está sempre só mostrando o que está acontecendo, tá? E você controla aqui. Não tem muito o que fazer, você precisa abrir uma imagem, então você vem aqui no passo 1, você está vendo que ele está dividido em passos, né? Você vai vai fazer o primeiro passo, você vai lá na sua pasta onde você salvou a sua imagem, tá? Sharp Capture, equipe X, dia 25, vamos pegar o Mar da Tranquilidade, está aqui o vídeo, então eu vou abrir ele aqui, pronto, ele abriu aqui, ó, tá vendo aqui, aquela imagem que você tirou, ele está aqui. Tá vendo quando você usa só uma imagem, como ele fica borrada? Se eu não selecionar, olha como é que ela fica razoavelmente borrada, em função do sim, da turbulência da atmosfera. Então, como se trata de não é um planeta, é a Lua, então é uma superfície grande, então é importante que vocês marquem aqui superfície, surface, né? Já está marcado automaticamente. Os outros parâmetros aqui você pode deixar como está. Né? Eu já fiz várias alterações, eu gosto da configuração padrão. Tá? E aí você vem para o passo seguinte, onde você vai analisar a imagem. Né? Essa imagem que foi feita vai ser analisada. O que significa isso? Ele está pegando aqueles 1.600, no caso dessa imagem foram 700 imagens, né, aproximadamente. Aliás, mito aqui, ó, 1.580 imagens. Ele está pegando as 1.580 imagens, frames, e está analisando a qualidade delas. É isso que ele vai fazer. Olha aqui, ó, vou mandar analisar e vocês vão ver o resultado. Ele está carregando, demora um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu voltar aqui para ver vocês aqui. Tá. Ele está analisando, como são 1.580 imagens, claro, ele leva um tempinho para fazer esse processamento. Isso está previsto dentro do tempo que vocês vão ter. Então, o objetivo, quando vocês estiverem capturando, é que vocês façam aí 5, 6 filmes desse, né, da Lua, capturando diferentes áreas, testando diferentes configurações dos parâmetros. E aí, quando você tiver as 5 imagens, você tenha tempo de fazer esse pré-processamento, né, que vocês façam a análise, que vocês façam o empilhamento da imagem, transformem ela numa foto e deixem ela prontinha para os passos seguintes do projeto. E o objetivo desse acesso que vocês terão a partir de amanhã, o telescópio, é que cada equipe saia aí com pelo menos 4, 5 imagens da Lua, podendo, claro, chegar a mais imagens aí, talvez 6, 7 imagens, e, ao mesmo tempo, já fazer esse mesmo pré-processamento. Pronto, ele terminou aqui, ó. Tá? Ele terminou, ele fez 100% da análise, ele fez esse aqui, ó, o gráfico de qualidade dessas imagens. Está vendo aqui que ele tem aqui uma linha de 50%? Né? Isso significa o seguinte, que as imagens que estão acima desse gráfico são as melhores, as outras não estão muito boas. Né? Então, vejam que tem muita imagem ruim. O SIM não está bom. Né? Hoje está com bastante turbulência, então as imagens, a maioria das imagens não ficou com a qualidade boa, mas algumas ficaram com a qualidade boa, e é isso que você vai ter que processar. Veja que ele está sugerindo que você use 14% só, ó, frame percentagem, que você use 14% dos frames que você tirou, das fotos que você fez. Você fez 1.580, ele está sugerindo que você use só a 14%. Tá?
Depois que você selecionou, você vai usar as 14. Aqui tem, você vai usar qual formato que você vai usar para transformar aquele conjunto de imagens em uma só. O recomendável é que você faça em TIFF, porque depois você vai usar isso lá no PNG, ou você vai usar isso no Registax e você vai ter, vamos dizer assim, uma melhor qualidade da imagem. Mas existe também o PNG, se você for trabalhar, por exemplo, com Photoshop, com outros, existe o formato FIT aqui. Em geral, eu deixo aqui no TIFF mesmo. Tá? Ele vai salvar lá mesmo, lá no mesmo local. Tá? E aí está tudo certo, você pode, uma vez que ele fez a análise, você vem para essa janela aqui do lado e você vai colocar vai selecionar quantos pontos ele vai calcular para fazer esse empilhamento. O que é isso? Você tem lá, sei lá, você selecionou 500 imagens, né? 14 imagens, você selecionou 14%, né? Dessas 1.580 imagens. Então, você vai ter aí alguma coisa em torno de umas 200, 300 imagens. Dessas 200, 300 imagens, ele vai usar alguns pontos em comum, algumas marcas, por exemplo, uma cratera aqui, uma sombra aqui, para que esse empilhamento fique o mais perfeito possível. Ele vai sobrepor uma imagem à outra, ele vai sobrepor 250, 300, 1.000 imagens uma em cima da outra. Tá? Então, para que isso fique adequado, né? Para que esse empilhamento fique vamos dizer assim, adequado, você tem que selecionar quantos pontos ele vai considerar. Tá? Isso aqui vai impactar na velocidade do processo. Tá? Eu vou selecionar 150 pontos. Tá? Se for, às vezes, se você tiver com tempo, você pode colocar mais, tá? Sem problemas. Tá? Eu vou selecionar 100. E aí, no momento em que você escolheu, por exemplo, se eu quiser colocar 24, vou colocar 24 primeiro, só para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar place. Olha o que vai acontecer com a imagem. Ele está processando, pronto. Olha a quantidade de pontos que ele selecionou nessa imagem para fazer aquele limite. Se eu mandar processar aqui, vai demorar. Se eu mandar fazer o empilhamento, considerando todos esses pontos, vai demorar demais. Se eu colocar 104, ele vai fazer muito menos pontos, né? Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver a diferença, tá? Na parte mais clara. Você pode, inclusive, depois, se quiser, colocar alguns pontos manualmente, né? Basta você clicar aqui, ó, tá vendo? Se você clicar na imagem, vou usar esses pontos aqui também como pontos extras, né? Que ele não considerou porque já estava meio escuro, mas eu quero que ele considere, por exemplo. Tá? Mas, em geral, você não precisa se preocupar com isso. O que ele faz automaticamente aqui já funciona perfeitamente, esse alinhamento com base nesses pontos. Tá? Se eu clicar aqui, já é uma velocidade rápida, razoável. Tá? Se eu clicar, por exemplo, aqui em 48, vai aumentar demais o número de quadradinhos e aí de pontos de referência, e aí vai demorar ainda mais para você conseguir a sua imagem. Uma vez que você colocou o grid, né, colocou esses pontos que você vai utilizar para fazer o alinhamento, basta você vir aqui agora, ó, já habilitou a terceira parte, que é propriamente empilhar. Eu vou clicar logo, empilhar, ele já está empilhando. O processo demora um pouco mesmo, né? Então, quando vocês estiverem se planejando para fazer as suas imagens, vocês considerem isso, tá? Estão vendo aqui, olha, ele colocou 373 pontos, na verdade, de alinhamento, né? Então, por isso que demora, ele está processando, ele está pegando cada imagem e fazendo o matching em cima daquela imagem, né? Fazendo o casamento da imagem
desses 373 pontos nas 500 imagens melhores selecionadas. Tá? 500, 400, você define isso aqui em termos de porcentagem. Você pode decidir porcentagem ou o número de frames também. Tá? Aqui, em geral, eu gosto muito de usar só a porcentagem mesmo. Pronto. Ele já empilhou a imagem e agora ela virou uma única imagem. Se a gente for aqui lá na nossa pasta, equipe X, pronto. Nós já temos aqui, ele sempre coloca o nome do programa, né? O AutoStaker aqui, tá? E aqui já está a nossa foto tirada. Sem nenhum, só com o pré-processamento, tá? Essa é a nossa imagem. A imagem que a gente conseguiu produzir aqui com aqueles... aqui ela já está prontinha para vocês baixarem, né? Ainda é um arquivo TIFF, então ela ainda tem um tamanho grande, ela tem aqui 5,83 megabytes, né? Mas não é 5 GB, né? Então, isso aqui dá para você fazer, dá para você mandar pelo WhatsApp, dá para você fazer um upload rápido dessa imagem aqui. 5 imagens dessas também não teria problema. Se fizer uma imagem, se fizer um vídeo, aí já complica. Então, esse pré-processamento ele é fundamental para esse aspecto. Uma vez que você tem a sua imagem, né, a gente pode agora fazer eu vou mostrar rapidamente para vocês um último software aqui, ainda de pré-processamento, para vocês fazerem. Esse software vocês podem baixar em casa, tá? Sobretudo o Registax, porque depois que você tem a imagem, você pode brincar um pouquinho com ela aqui nesse software, tá? Você vai selecionar a sua imagem, né? Área de trabalho, onde é que está? Vamos ver aqui. SharpCap. Aí você vai lá na sua equipe, na imagem, Lua, Mar da Tranquilidade, ela está aqui. É aqui que você vai pegar essa imagem. Não, ela está TIFF. Seleciona TIFF aqui. Pronto, ela está aqui. É ela que você vai abrir. Tá? Ele pergunta se você quer fazer um stretch inicial, ou seja, se você quer esse stretch, é o seguinte, se você quer pegar as diferentes intensidades de iluminação e já expandir um pouco para já fazer uma pré-visualização interessante da imagem, vale a pena você fazer isso, pronto. E aí você tem a sua imagem aqui, está na tela, ela está com muito aumento, mas basicamente o que esse software faz? Ele permite que você trabalhe algumas características dessa sua imagem. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Você pode, por exemplo, vir aqui no histograma, né, dela, você pode mexer no histograma dela, tá? E ela você vai vendo o que vai acontecendo com essa imagem. Você pode mexer no contraste dela, no brilho dela, tá? Então ela permite você fazer um processamento muito rápido, tá? O gama também é uma tonalidade, eu posso estressar ela mais ou menos, tá? Em função do que te interessa, tá? Enfim, aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é um pedaço do que vai acontecer com a sua imagem se eu deixar ela desse jeito. Deixa eu ver como é que eu colocar aqui a imagem inteira. Pronto. Eu vou colocar aqui em cima. Pronto, aqui, ó. Então, se eu mexer aqui no gama, tá vendo? Eu exagerei na iluminação dele aqui, então, na verdade, o melhor é eu aqui, ó, deixar menos. Se eu quiser escurecer, eu escureço, tá vendo? Então,
o gama permite eu trabalhar com um pouquinho dessa intensidade da luz. Tem uma série de ferramentas aqui para você mexer com isso. Se você estiver fazendo foto colorida, você mexe. Tá? Essa nossa câmera aqui, ela é preta e branca. Então, para você fazer foto colorida, você tem que usar vários filtros. Né? Mas, em geral, a foto da Lua, você usa a fotografia preto e branco mesmo, por isso que não faz muita diferença. Tá? Então, você pode escolher o que você quer fazer. Aqui você pode escolher a sua redução de ruído. Você tem que ter muito cuidado para, no seu esforço de tentar deixar a imagem mais nítida, você não. Olha a quantidade de ruído, de artefatos, né, de coisas estranhas que eu estou colocando aqui na imagem. Por quê? Porque eu exagerei aqui essa minha ferramenta. Tá? Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado com ela, tá? Para que ela não fique não fique um exagero, né? Eu gosto sempre de mexer aqui, mas muito pouco, tá? Para que você não tenha uma imagem excessivamente manipulada, né? O nosso objetivo aqui, claro, é muito legal você fazer uma imagem bonita, bem definida e tal, mas o nosso objetivo aqui é estudar as crateras, é ver, por exemplo, você pegar essa cratera aqui e conseguir estudar o tamanho dessa cratera, estudar a profundidade, a altura dessas paredes aqui, né? Pegar uma estrutura no relevo como essa daqui e estudar também. Então, a gente é um projeto de ciência, né? Claro que a gente vai produzir algumas imagens interessantes, mas o nosso objetivo mesmo são os dados científicos que a gente pode obter. Calcular o tamanho, os espaços, as alturas, a inclinação, coisas desse tipo, que é o objetivo que a gente vai ter. Uma vez que vocês obtiveram a imagem, aí basta você salvar ela, né, já com os seus devidos. Deixa eu usar só um minutinho, cancelar aqui, porque senão ela vai ficar com esse quadrinho aqui. Isso aqui é uma amostra da imagem. Você primeiro precisa apertar do All aqui, porque aí o que ele fez com essa amostra, ele vai fazer com a imagem inteira. Tá vendo aqui o que ele está fazendo? Fez com a imagem inteira. Aí agora sim você pode chegar e salvar a imagem. Salva a imagem, você pode dar um nome, né? A Lua processada, né? ou pré-processada. Tá? Pode salvar lá na pasta mesmo, dentro da sua equipe, já coloca ela aqui. Tá? E aí baixa ela também. Você pode baixar, fazer um pré-processamento. Agora, esse software aí, vocês podem baixar em casa e utilizar para fazer esse processamento com toda a calma do mundo em casa, sem usar o tempo do telescópio aqui. O que precisa ser feito aqui é a captura e já esse primeiro passo de empilhamento, para vocês fazerem o upload só da imagem que vocês vão, da imagem, não do filme, porque o filme é muito pesado. Tá? Então, era isso. Deixa eu voltar aqui para o nosso seminário aqui, para o nosso live webinar. Muito bem. Pronto, agora já não precisa mais compartilhar. Desculpe, deixa eu só finalizar aqui ainda o PowerPoint. Então, a gente viu aqui o Registax, tá? Aqui tem o link para vocês baixarem, tem todos os softwares, né? O Sharp Capture, que é o de captura, vocês vão usar aqui no observatório, mas se um dia vocês tiverem o próprio telescópio e quiserem fazer fotografia planetária, está aqui o endereço. O Auto Staker também vai estar aqui o lugar para você fazer o download, o link, mas também está aqui no nosso computador, então vocês podem fazer sem problemas. Tá? E o Registax eu recomendo que vocês baixem, tá? Para que vocês possam
trabalhar e tentar diferentes processamentos da imagem que vocês baixarem. Tá? Eu sempre recomendo, inclusive, que vocês vão salvando a imagem com diferentes nomes. Né? Você vai lá, imagem da Lua, Mar da Tranquilidade 1. Depois, aí agora é um tipo de processamento. Agora eu vou fazer um segundo tipo de processamento. Aí salva como 2, para não perder. E depois você salva, processa, tem umas 10 imagens diferentes, você pode comparar. A equipe pode decidir qual que ficou melhor, né, para fazer diferentes usos dessa imagem. Tá? Então, era isso, né, que a gente tinha para conversar hoje sobre captura de imagens. Tá? E a partir de agora vamos conversar um pouquinho sobre as dúvidas. Tudo que vocês aprenderam aqui, que a gente conversou na live passada e nessa, a gente vai usar para... vocês vão botar em prática a partir de amanhã com o uso dos telescópios. Desde o apontamento para a Lua até, vamos dizer assim, a captura, o uso do Sharp Cap, o empilhamento, o uso do AutoScatter e assim por diante. Tá? É isso. Felipe? Tá ótimo, Amir. Está me ouvindo? Estou vendo, perfeitamente. Perfeito. Deixa eu só ver se eu consigo acessar aqui as perguntas. As perguntas já... A gente está naquele outro modo. A gente está no modo que está só eu e você aqui. Não tá... eu sei. Era para eles conseguirem enxergar a gente melhor mesmo. Só que a tela do chat aqui está em branco. Acho que eu vou voltar para ver se ele mostra aqui. Tem aqui, ó. Está aparecendo aqui. Disseram que tem chat aqui. Para mim que não estava aparecendo. Deixa eu tentar voltar lá. Ok. Vamos ver se agora ele vem. Voltou. Agora sim. Ok. As dúvidas que eles tiveram durante a apresentação, eu já respondi. Tá. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, agora é a hora. A gente tem uns minutinhos aqui. Eu já escrevi também que a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, ok? Então, se vocês quiserem rever algum conceito ali, os links, vocês vão ter acesso por meio da apresentação. Como que dá para localizar a Lua pelo APT? Essa é uma pergunta do Gustavo, Almir. Então, Gustavo, a Lua, ela não em função da sua posição ser variável, tanto a Lua como os planetas, ela não aparece com uma configuração pronta. O que a gente vai fazer? Você vai pegar lá na hora que você estiver fazendo o seu apontamento, você vai entrar no estelário, aí na sua casa, né? E vai pegar o RA e o DEC, a ascensão reta e a declinação dela, e aí vai colocar lá dentro do APT, e aí vai mandar apontar. Né? Então, você já vai ter feito aquele alinhamento inicial, né? Então, você já vai ter mandado o telescópio, ele já está sob seu controle, ele já foi para uma estrela perto, para uma região perto da Lua. O que você vai fazer a partir daí é simplesmente dizer, olha, vai para a Lua, vai para tal coordenada. Você não vai estar mandando ir para a Lua, mas você vai estar mandando ir para as coordenadas da Lua, e aí ele vai achar a Lua, e aí ela vai aparecer lá na tela do Sharp Cap para vocês fazerem as imagens. Uma vez que ela está lá, aí o telescópio sozinho já mantém o acompanhamento, ele tende a ficar um bom tempo com ela ali, mas se vocês quiserem fazer pequenos ajustes, né, porque o aumento é grande, e vocês quiserem ficar fotografando diferentes áreas da Lua, diferentes regiões da Lua, aí vocês lá no controle mesmo do APT, vocês vão mexendo, e aí ela vai se posicionando, vocês vão escolhendo o lugar que vocês querem fotografar, e querem filmar, na verdade, né, e vão fazendo os pequenos filmes. Né? Como eu falei, dá tempo nessa 1h30, que vocês vão ter lá de acesso ao telescópio, nessa atividade, vocês podem dar tempo de fazer pelo menos aí 5 filmes, tá? 5 regiões diferentes da Lua, né? Se quiser até fazer um
depois juntar uma com a outra, fazer um mosaicozinho, é possível. Tá? Então dá para vocês fazerem esses filmes e ainda fazer aquele pré-processamento para fazer um upload das imagens. Perfeito, vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. O Gustavo agradeceu. Ok. Acho que tem alguém escrevendo alguma coisa. O Pedro, acho. Ou não. Quais parâmetros, é uma pergunta do Pedro, quais parâmetros influenciam diretamente na resolução? Na verdade, a resolução da sua imagem ela é definida em função da distância focal do telescópio e do tamanho do pixel da câmera. Né? Então, não adianta você usar uma resolução muito ruim, por exemplo, uma distância focal muito grande ou um pixel muito pequeno, se você tem um lugar com muita turbulência. Então, isso é que vai afetar a qualidade da sua imagem. Agora, o tamanho da imagem que você vai pegar, ou seja, o tamanho do quadro, né? Todo pixel ele tem uma dimensão. Então, ele tem lá pixels, uma quantidade de pixels no eixo X e uma quantidade de pixels no eixo Y. Quantos desses pixels você vai utilizar? Bom, aí você vai, vamos dizer assim, definir em função da velocidade do frames, né, do frame rate, né, da quantidade de frames por segundo que você quer fotografar, né, mantendo sempre ali nunca abaixo de 25 frames por segundo, né, 24, 25 frames por segundo. Tá? Então, aí, a partir daí, se você conseguiu esse frame com uma resolução grande, usando o sensor inteiro da câmera para fotografar, excelente. Porque aí você vai ter uma imagem melhor. Porque se você vai dando zoom lá dentro da sua imagem, claro que vai aparecendo as imperfeições dessa imagem, até que vai chegar o momento que você vai ver um monte de quadradinho. Porque um sensor de uma câmera, na verdade, é um monte de pixels que são quadradinhos, né? Que vão afetar a qualidade da sua imagem. Então, você olhar mais de longe, você pegar o frame, o sensor inteiro, você tem aquela sensação de que a sua imagem está melhor, está com uma resolução melhor. O que influencia nisso também, na velocidade de captura, é o tipo de câmera. Então, por exemplo, eu estou usando aqui uma câmera que tem um sensor razoavelmente grande. Então, vocês lembram lá que eu tinha duas câmeras? Eu tinha a 178 monocromática, que foi a que eu usei, porque ela está nesse telescópio grande, porque a gente está fotografando a Lua. Se eu tivesse fotografando Júpiter, por exemplo, eu provavelmente usaria uma câmerazinha colorida, tá? E que tivesse um sensor menor e, portanto, uma taxa de captura maior. A outra que eu mostrei lá, que estava no File Capture, a 120, a ASI 120, por exemplo, eu consigo, mesmo com o sensor inteiro, eu consigo taxas de 50, 60, 70, 80, às vezes até 100 frames por segundo. Né? E é claro, a qualidade da imagem, quanto mais frames por segundo você conseguir, também melhor, porque você consegue maior quantidade de fotos. Então, se você consegue uma quantidade maior de fotos, você pode selecionar, você tem mais chances, por isso Lucky Imaging, né? Você tem mais chance de selecionar um grupo de imagens suficiente, um conjunto de imagens grande ainda, mais perto do todo, menor, só com as imagens de melhor qualidade. Então, por exemplo, no final das contas, a gente ficou com 500 imagens, mas se eu tivesse usado um frame rate maior, uma taxa de captura maior, eu poderia ter 1000 imagens, e aí sim a fotografia iria melhorar. Eu teria 1000 imagens no lugar de 500 para fazer o empilhamento, e aí a qualidade da imagem melhora. Tá? Agora, o limitador para a qualidade da imagem é sempre, vamos dizer assim, inescapável,
é a turbulência atmosférica, é o SIM. Tá? Então, a diferença de uma fotografia, por exemplo, você pegar uma noite onde o SIM está bom e uma noite onde o SIM está ruim, a diferença é muito grande. Tá? Então, em geral, quem é especialista em astrofotografia de planetas, do sistema solar e da Lua, eles fotografam várias noites, se não quase todas as noites do ano, porque o objetivo deles além de terem sorte na captura de selecionar as melhores imagens dentro de um vídeo, também selecionar os melhores momentos, as melhores horas dentro de cada noite e as melhores noites dentro de cada ano para conseguir as imagens de melhor qualidade. Perfeito. O Pedro já agradeceu. Aí, Almir, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que não tem mais perguntas. É isso. Enfim, eu vou reforçar de novo a questão do prazo amanhã para vocês participarem da competição. Teve gente que perguntou se poderia fazer foto de outros planetas, etc., né? Nessa observação, Almir, eu já expliquei que a gente tem um objetivo no projeto, que é estudar o relevo da Lua, que eles podem, na competição, quem conseguir ganhar a competição vai ter acesso livre ao telescópio para poder fazer o que quiser, fotografar galáxia, planeta, nebulosa, etc. E também no dia da operação dos telescópios, que a gente vai ter mais à frente, né, que teve que ser adiado em virtude do tempo. E é isso, né? Só reforçando para vocês participarem até amanhã da data aí, não perder. De tudo isso que a gente já vem conversando, né, nas outras lives e tal, claro, tudo depende do momento, né? A gente tem um projeto específico, né, um projeto com começo, meio e fim, tem alguns desafios para a gente, algumas atividades que vocês vão precisar fazer depois com as imagens que vocês vão capturar, vocês têm alguns, inclusive novos softwares que vocês vão aprender a manipular, eu vou indicar ele para vocês, a gente vai fazer alguns tutoriais sobre eles, tá? Mas é importante vocês perceberem o seguinte, e o Stellarium é muito bom para isso, né? Eu estou com tempo livre, semana que vem, eu quero usar o meu tempo, o tempo da nossa equipe, a gente conversou entre a gente quer usar para tentar fazer uma fotografia de Júpiter. Ótimo, você só tem que ver onde é que Júpiter vai estar. Júpiter vai estar disponível no céu? Ele vai estar numa altura boa? Então, por exemplo, dependendo do horário que você marque, você não consegue fotografar simplesmente porque ele ainda não nasceu, ele está abaixo do horizonte. Ou ele está numa altura no horizonte em que você não vai conseguir fotografar pelas próprias paredes do observatório. Ou, ainda que você fotografasse, que você conseguisse, ele está tão baixo, e aí tem tanta atmosfera entre o telescópio e ele, né, que você não vai conseguir uma imagem que preste. Tá? Então, sobretudo os planetas, é bom fotografar quando eles estão muito mais alto, mais perto do zênite. E aí, nessa época do ano, por exemplo, isso vai acontecer mais tarde. Né? Vocês isso só acontece depois de 1h da manhã, meia-noite. Aí eles começam a estar numa altura minimamente. Você fotografar um planeta como Júpiter, Saturno, abaixo de 45 graus, não vai ficar boa de jeito nenhum. A fotografia não vai ficar razoável. O ideal é que você fotografe ele pelo menos acima de 45 graus de altitude. Tá? Então, é só vocês olharem no Stellarium. Abre lá no Stellarium, vai ter a agenda disponível para vocês, né? Depois dessa captura agora, vai abrir a agenda para o próximo passo, né? Para fazer as observações, os controles de telescópio que a gente não fez antes. Aí vocês, eu quero dia X. Dia X, Júpiter vai estar com a altura. Eu quero a galáxia de Andrômeda. A galáxia de Andrômeda vai estar disponível? Qual é a altitude e a região onde ela vai estar no Sol? Qual o horário que ela vai estar resolvendo? Porque vocês podem, inclusive, escolher o agendamento do telescópio em função disso. E o Stellarium é uma ferramenta de planejamento. O Stellarium e aquele outro site que eu mostrei para vocês, o DSO, né, browser, ele telescópios, né, DSO browser, ele é muito importante e ajuda muito nesse planejamento. Perfeito, Almir.
bom. É isso. O pessoal não tem mais pergunta. Acho que a gente pode encerrar. Você quer se despedir aí? Quero sim, muito obrigado, pessoal, mais uma Ah, sim, vez. tem só, Aí, só mais uma pergunta aqui, antes, rapidinho. João Vitor, como a gente consegue colocar a localização do observatório no Stellarium? se vocês olharem lá quando você abrir o Stellarium e chegar com o mouse no canto esquerdo da tela, aparece surge um menuzinho lá, um conjunto de ícones lá. Se eu não me engano, o segundo dos ícones de cima para baixo, né, é o local onde você tem lá o primeiro, onde você coloca o tempo que você quer. Então, se você quiser ver no dia que você vai fazer a observação, daqui a uma semana, daqui a um ano atrás, como é que estava o céu, você escolhe o tempo e a hora que você quer fazer, como é que está o céu naquele dia e naquela hora. E o de baixo é a localização. E aí você diz lá, aí aparece o local e você escolhe a cidade ou coloca lá a latitude e a longitude para você fazer essa observação. Eu vou depois, lá no grupo, disponibilizar uma latitude, uma longitude aqui do observatório, próxima daqui do observatório, para que vocês possam fazer colocar lá no estelar e fazer as simulações da forma mais precisa possível. Tá? Vou colocar aqui. Não há diferença assim, por exemplo, se vocês colocarem a ponte JK, a gente está aqui perto da ponte JK, depois dela, né? Se vocês pegarem e colocarem a ponte JK, por exemplo, já é perto o suficiente para fins de simulação no estelar, não vai ter nenhuma dificuldade com relação a isso. Então, vocês podem ir lá no Google, né? No Google Maps, vai lá no ponto JK, pega a latitude, pega a longitude e entra lá no estelar, nesse lugar que eu falei para vocês. Tá bom? Perfeito, Amir. Então pode, já o pessoal agradeceu aí, o Pedro, o João Vitor também. Tá bom, muito obrigado, pessoal, por mais essa participação aí de vocês, né? Estamos ansiosos aí para ver o resultado. Nos dias que vocês vão estar operando os telescópios e fazendo as capturas, eu vou estar aqui com vocês. Para vocês fazerem, né? Então, vocês vão estar conduzindo, vocês vão estar escolhendo. Eu vou estar aqui mais como stand-by, para se alguma coisa der errado, para tirar alguma dúvida, fazer alguma orientação que não tenha sido suficiente ainda, tá? Então, eu vou estar aqui, aí vocês precisando, é só chamar, eu vou lá e ajudo vocês nesse processo. Mas é a equipe que vai estar conduzindo naquele horário, é ela que vai estar operando e fazendo todos os procedimentos, inclusive definindo os parâmetros no SharpCap, experimentando de um jeito, experimentando de outro, e assim por diante. Tá bom? É isso. Muito obrigado de novo. Perfeito, pessoal. Então, obrigado também. Não deixem de agendar, hein? Equipes que não agendaram, por favor, corram lá para vocês não ficarem sem janela. Um abraço, boa noite a todo mundo. Qualquer coisa a gente está à disposição por e-mail, pelo WhatsApp, pelo grupo ou pela própria plataforma. Até mais, pessoal. Um abraço, boa noite. Um abração.